Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente hoje vai para a aula 5 de Química Orgânica, que é a aula sobre funções orgânicas. Essa aula é muito importante, tá? Os vestibulares adoram funções orgânicas, o Enem principalmente, pelo que eu tenho visto, está caindo bastante função orgânica, então prestem bastante atenção. E vocês vão ver que é tranquilo. Então a gente viu a regra de nomenclatura para os compostos orgânicos na aula anterior, e nessa aula a gente vai ver as regras de nomenclatura para as funções orgânicas. O que vai mudar, gente? Ó, a gente tinha um prefixo, isso aqui se mantém, depende do número de carbonos da cadeia principal. Vamos ter a saturação, isso aqui também se mantém, depende só se tem dupla ou tripla na cadeia. E o sufixo, é isso aqui que vai mudar na aula de hoje. Esse sufixo ele vai depender da função orgânica e, com as diferentes funções, vão ter diferentes sufixos. A gente vai ver isso nos próximos slides. E às vezes algumas funções também você tem que adicionar alguma coisinha antes aqui, por exemplo, ácido, alguma coisa assim. Então, a gente vai ver isso nos próximos slides. Vamos começar pela função álcool. A função álcool é quando você substitui um hidrogênio que está ligado ao carbono saturado, isso aqui é muito importante, ou seja, um carbono que não tenha ligações duplas ou triplas. Então você substitui um hidrogênio ligado a carbono por um OH, que é uma hidroxila. A terminação para essa função é ol. Então você vai colocar o ol como prefixo lá no finzinho do nome do seu composto. Para 3 ou mais carbonos, você tem que obrigatoriamente indicar a posição desse OH, porque para a pessoa poder saber, né, onde ele realmente está ali na molécula. E para 2 ou mais grupos OH, você coloca di, tri, tetraol e assim por diante. Então vamos ver alguns exemplos aqui de álcool. Esse aqui, por exemplo, ó, é o etanol ou álcool etílico. Met, et, etan, não tem nenhuma ligação dupla ou tripla, an, nol, porque representa o álcool. Então, etanol. E esse aqui, ó, met, et, prop, but. Butan 2-ol. Tem que colocar o 2 porque o OH está na posição 2. Lembra lá? Se tivesse aqui um OH na posição 1, você poderia colocar só butanol, que já estava bom. Mas como ele está na posição 2, você tem que indicar aonde essa função está. Então, na posição 2 tem um ol, tem um álcool. Olha aqui outro exemplo. 3-metil. Na posição 3 você tem um metil. Butan, met, et, prop, but, 2-ol. Na posição 2 tem um ol. Então, se tiver algum substituinte antes, você vai colocar ele, né, o substituinte, como a gente estava vendo antes. Continua essa mesma coisa, indica primeiro os substituintes da cadeia, depois você coloca a função. Ou então, 3-metil 2-butanol. Você pode colocar o 2 na frente do nome ou o 2 antes do ol. Tanto faz para você indicar onde está esse álcool. Temos aqui o ciclo hexanol. Ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Met, et, prop, but, pent, hex. É um ciclo, então ciclo hexanol, porque tem um OH, e que no caso aqui está na posição 1, né? Então você não precisa indicar, não tem outro substituinte aqui para você numerar e tudo mais. E temos também, ó, o pentan 1,4 diol. Então tem dois grupos álcool, ó, met, et, prop, but, pent. Então tem dois grupos álcool, um na posição 4, pentan, 1,4 diol. E você começa a numerar por aqui, lembra? Porque eles ficam com os menores números possíveis. Se começasse daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Um ficaria na 2 e o outro ficaria na 5. Então, não. Aqui já começa logo na 1, né? Já tem um álcool. Então, a numeração vem da direita aqui para a esquerda. E aqui é importante, ó, quando tem dois OHs, você indica duas vezes a posição dele, né, onde ele está, e coloca o diol. Esse di aqui representa os dois. Mesma coisa que funcionava também lá para os substituintes. A gente tem algumas classificações para os álcoois também, gente. Então, ó, como que você classifica um álcool? Em função do tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Então, você pode classificar ele em função do tipo de carbono. Então, a gente tem os álcoois primários, secundários e terciários. O que é um álcool primário? OH ligado a carbono primário. Esse carbono, ó, só está ligado a esse carbono. Então, é um carbono primário. Cuidado, gente, que
Aqui não tem 3 carbonos, tá bom? Aqui tem 2 carbonos, ó. 1, 2. Não, isso aqui não é um carbono, tá? Isso aqui é ligação carbono-oxigênio. Cuidado para não contar errado, tá bom? Então, esse aqui é um álcool primário, porque o OH está ligado no carbono primário. Isso, lembra lá, carbono primário, secundário e terciário? A gente viu isso lá na primeira aula de classificação dos carbonos. Aqui, ó, um álcool secundário, que é o butan-2-ol. O OH, ó, está ligado a um carbono secundário. Esse carbono está ligado a um carbono e está ligado a 2 carbonos. Então ele é secundário. OH ligado a carbono secundário, álcool secundário. E se o OH estiver ligado no carbono terciário, ó, esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. OH ligado a carbono terciário, álcool terciário. E o álcool quaternário, gente, ele existe? Ele não existe, ó. Por que que não existe? O carbono, lembra lá, primeira aula, vai fazer 4 ligações sempre. E esse carbono aqui, ó, o quaternário ele já está fazendo 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Ele faz 4 ligações com outros carbonos. Não dá para você colocar um OH lá no meio, senão faria 5 ligações. E isso aqui não é possível para um carbono. Então, álcool quaternário não existe, ó. Não existe o quaternário, é até o terciário. E ele também pode ser classificado, gente, os álcoois, em função da quantidade de grupos hidroxilas. Se tiver só um OH, monoálcool. Se tiver 2 OHs, diálcool. E se tiver 3 ou mais OHs, poliálcool. Isso, o OH, gente, a gente chama também de hidroxila, tá bom? Então, a hidroxila representa o OH, é o nominho dele. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, qual que é a prioridade para numerar a cadeia? Na aula anterior, a gente viu que a prioridade era a ligação dupla, porque a gente não tinha as funções orgânicas, eram apenas hidrocarbonetos. Só que a prioridade para numerar a cadeia agora é a função orgânica. Sempre a função orgânica primeiro. Você vai buscar os menores números para as funções orgânicas primeiro. Então, se houver, né? Se não tiver função orgânica, você busca os menores números para insaturação, que foi o que a gente fez na aula anterior. E se não tiver insaturação, você busca os menores números para os substituintes, que é aquilo que está ligado na cadeia. Então, esse aqui, por exemplo, ó, você vai começar numerando daqui, perto da insaturação, que nem a gente fez na aula anterior? Não. Por que não? Porque a gente tem uma função orgânica agora, que é o OH ligado a carbono. Então, você começa numerando o mais próximo possível dessa função orgânica. Priorizem sempre ela. Então, ó, começa numerando, né? Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non. Então, aqui a gente tem um 6-metil. Metil non, você pode colocar junto, né? 6-metil non. Aí você indica 7 em, porque tem uma ligação dupla na posição 7. 2 ol. Parece um pouco complexo, né? Mas é apenas você ver quantos carbonos tem a cadeia, né? Depois que você identificar a cadeia principal, colocar o substituinte, a posição em que está essa ligação dupla e depois onde está a função, que é na posição 2. Então sempre, ó, muito cuidado, isso aqui vale para todas as funções orgânicas que a gente vai falar hoje. Você sempre vai priorizar a numeração para conseguir os menores números possíveis para a função orgânica. Priorizem ela na numeração. Tanto álcool, cetona, ácido carboxílico que a gente vai ver, todas elas valem essa regrinha aqui. E aqui, ó, muito cuidado, gente. Se esse OH ele estiver ligado em carbono insaturado, a função é enol e não álcool. Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Porque pode ser uma fonte de erro se você não estiver atento. Então, por exemplo, esse aqui, ó, tem um carbono com uma ligação dupla, um carbono ligado a outro, né, com uma ligação dupla, e nesse carbono insaturado, que faz ligação dupla, tem um OH. Isso aqui é uma função enol, então é o etanol também. Então, muito cuidado com isso, não é um álcool, é um enol. Isso aqui as questões elas costumam colocar. Então, sempre quando você vê uma hidroxila, né, um OH ligado a carbono, você vai lá nesse carbono e vê se ele não está fazendo ligação dupla ou tripla. Se ele estiver fazendo ligação dupla, vai ser um enol. E se ele não estiver fazendo nenhum tipo de ligação, ó, como nesse daqui, nesse exemplo de cima, tá vendo? Está ligado num carbono saturado. Aí ele é álcool mesmo. Então, muito cuidado com isso. E aqui é outro exemplo de enol, né? Ó, o OH ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla.
Então é um enol. Muito cuidado. Temos também o fenol. Fenol, ó, a terminação já fala pra gente também, é um álcool. Só que ele é um álcool derivado aí do fenil. Pelo menos um OH ligado ao anel benzênico. Então a gente tem que ter uma hidroxila diretamente ligada ao anel benzênico. Esse aqui, por exemplo, é o hidroxibenzeno, ou conhecido como fenol. E esse daqui, gente, mais um exemplo, ó. Um hidroxi, o hidroxi está na posição 1, 2 metilbenzeno. Ou então, ortohidroxi metilbenzeno. Lembra lá da nomenclatura, ó, o metilbenzeno tá nessa posição, você fixa ele aqui. Essa posição vai ser orto, essa vai ser para, e essa posição vai ser orto, né, a primeira, essa vai ser meta, e a última para. Então, ortohidroxi metilbenzeno. E esse daqui, 1,3 dihidroximetilbenzeno. Ou, lembra lá, ó, dihidroxi porque tem os dois OHs, tem que indicar a posição e colocar o di antes. Ou meta-dihidroxibenzeno. Por quê? Ó, orto-meta, está na posição meta. Então, meta-dihidroximetilbenzeno. Cuidado, gente, aqui, ó, muito cuidado com isso, que as questões também vão tentar te enganar colocando isso. Isso daqui, ele é um álcool e não é um fenol. Esse aqui é o fenilmetanol. Por que ele é um álcool? A hidroxila, ó, ela está ligada em um carbono e depois isso tudo está ligado num benzeno. Isso não é um fenol, porque o OH ele tem que estar ligado direto aqui na hidroxila, não pode ter esse carboninho antes. Então é um álcool esse aqui e não é um fenol, tá bom? Cuidado com isso. O OH ó, ele tem que estar diretamente ligado no benzeno. Então tá bom, vimos álcoois, classificação deles, fenol. Agora vamos para o grupo cetona, função cetona. Olha aqui uma cetona. Quando você tem um C dupla O, isso aqui a gente chama de carbonila na química orgânica. C dupla O entre carbonos. Isso aqui é muito importante. A gente vai ver que tem umas outras funções que tem C dupla O também, mas aí elas não ficam entre carbonos. Então você tem um C dupla O entre carbonos, ó, é uma cetona isso aqui. O que você vai colocar de nome, né, de terminação para essa cetona? É ona. Ó, o nome já fala, cetona, ó, termina com ona. Então esse aqui, por exemplo, ó, met, et, prop, propanona. E esse daqui, met, et, prop, but, pent, está na posição 2, 2-pentanona ou pentan, 2-ona. Esse daqui, ó, 4-metil, 2-pentanona. E esse daqui, feniletanona. O fenil, lembra, é tudo isso aqui, met, et, etanona. Esse daqui, então, gente, ó, tem um metil ligado à carbonila e um etil. Então, você vai colocar sempre o substituinte menor, tracinho maior e a cetona. Então, ó, metil, etil, cetona. Pronto. E aqui, tem esse grandão ligado e tem um metil. Então, de novo, o menor, metil, fenil, cetona. Esse é o nome usual delas. Função aldeído, gente. É uma função que você tem C dupla OH. E ele está obrigatoriamente nas extremidades das cadeias, para poder ser C dupla OH. Não está ligado a nenhum, tá vendo? Ele está ligado a apenas um carbono e tem um hidrogênio. Ele fica nas extremidades das cadeias por conta disso. Esse R aqui pode ser qualquer coisa, um grupo carbônico, qualquer outro grupo. É só o importante para o aldeído, né, é ter C dupla OH. A terminação dos aldeídos é qual? Al. Então você coloca al no fim dos nomes. Apenas um carbono, met. Tudo ligação simples, né? An. Simples entre os carbonos. E depois a terminação al, porque tem C dupla OH. Metanal. Met, et. Etanal. E esse aqui, ó. 3-metil butanal. Se está na posição 1, né? Você não precisa obrigatoriamente indicar. E esse aqui, etanodial,
porque tem dois aldeídos no etano. Deixa eu beber uma aguinha aqui. No nome usual, esses compostos. A gente vai ter então o aldeído fórmico ou formaldeído. Isso aqui é usado no formol, sabe? Aquela solução que conserva cadáveres em filme, fetos, coisas do tipo. Ele, ele não permite a proliferação de micro-organismos que decompõem a amostra, então fica lá conservadinho. É usado também para conservar os produtos que vão nas escovas progressivas que as mulheres fazem, né, que os homens também fazem, quem quiser fazer faz. E, e é muito importante esse formaldeído aqui. Tem também ó, o aldeído acético ou acetaldeído, que é quando você tem um grupo etano e tem o aldeído, C-O-H. Esse aldeído acético, gente, a gente vai ver importante. Quando vocês verem dois carbonos C-O-H, ele é derivado lá do ácido acético, por isso que tem esse nome, acético. Então guardem bem, se tiver C-O-H ou H, é alguma coisa acético, e é importante isso, tá bom? E temos também ó, o aldeído benzoico, que é o benzaldeído. Tem o benzeno e a função aldeído, benzaldeído. Não se preocupem muito com esse monte de nome, né, usual, essas coisas, é bom vocês conhecerem. Mas vocês vão ver nas questões, mesmo eles pedem mais as funções, né? Alguns nomes dos compostos mais simples. A gente vai ver isso nas questões no fim, tá bom? Não se preocupem. Próxima função, gente, ácido carboxílico. O que é essa função? É quando você tem um C-O-OH na sua cadeia. Ele vai estar na extremidade também, né? Porque, veja bem, se a gente tiver um carbono fazendo uma, duas, três ligações com outros grupos, ele só vai poder fazer mais uma ligação com outro carbono. Então isso tem que estar na extremidade da cadeia. Esse R aqui, de novo, qualquer outro grupo ligado. O importante é que tenha C-O-OH, é um ácido carboxílico. Como vai nomear essa função? Você vai colocar no início ácido e no fim óico. Então vamos ver os exemplos. Olha esse aqui, apenas um carbono met. Então você tem que colocar ácido metanóico. Só cuidado que tem que colocar o ácido antes, né, para você indicar que ele é um ácido. Então ácido metanóico, ácido etanóico, que tem dois carbonos, ácido 3-metil metet-propibut butanóico. E aqui você não precisa indicar onde está a função, tá vendo? Porque ela está na posição 1. O nome usual desses ácidos é ácido fórmico. Esse aqui, gente, tem algumas formigas que picam e liberam esse ácido nas suas presas, né, ou para se defender. Arde pra caramba, tem umas formigas que produzem esse ácido. E esse aqui, gente, importantíssimo, ácido acético, muito importante, tá? Gravem esse nominho, ácido acético. Quando você tem dois carbonos e C-O-OH. Tem muitos derivados dele que são chamados acetato também. Então, muito importante, ácido acético. Tem, sabe aonde isso aqui? No vinagre. O vinagre das nossas casas tem o ácido acético, só que não é puro, né? Ele é bem diluído com água que dá aquele azedinho do vinagre. Próxima função, éter. O que tem que ter numa função éter? Você vai ter um oxigênio e entre esse oxigênio você vai ter carbonos. Então, é um heteroátomo no meio da cadeia. Então, vai ter um carbono do lado dele e do outro lado também carbono. Como você vai nomear esses éteres? Você vai colocar menor grupo mais oxi e tracinho maior grupo. Então, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Esse aqui, os dois grupos ó, são um metil, são dois metil, então não faz diferença. Então, você coloca metoxi, o oxi representa um éter, metano. E esse aqui, ó, tem um metil e tem um etil. Então, de novo, menor grupo, né? Metoxi, etano. E esse aqui? O menor grupo é esse. Etoxi, benzeno. Então, tem esses nominhos. E o nome usual deles, gente? Você pode chamar isso aqui de éster dimetílico ou simplesmente éter metílico, que as pessoas vão saber o que é. Éter metílico
Então é quando tem uma metila só, oxigênio e metila. Tem também o éter etílico, que é quando você tem duas etilas, uma do lado da outra. Tá vendo? Ele é simétrico. Então, para esses éteres simétricos, você fala o quê? Éter metílico, éter etílico, pode falar. Temos também, gente, ó, os epóxidos e os etóxidos. O que é um epóxido? Epóxido é quando você tem um oxigênio que está ligado em carbonos vizinhos do ciclo. Então, o epóxido, essa função éter, ela vai formar um ciclo e esse oxigênio vai estar ligado em carbonos vizinhos, que estão um do ladinho do outro. Então, esse aqui, por exemplo, é o epóxi-etano. Dois carbonos, met-et. Epóxi. Então, você coloca epóxi-etano, simplesmente. Esse aqui, ó, met-et, prop-but. Epóxi-butano. E o oxigênio está ligado em carbonos que estão vizinhos. E nos etóxidos, olha só, também há a formação de um ciclo, né? É um éter cíclico, só que tá vendo que o oxigênio ele não está ligado a carbonos vizinhos. Você tá vendo a diferença? Aqui ele está meio que pendurado na cadeia aqui, tá vendo? E aqui ele faz parte do ciclo e não está ligado em carbonos vizinhos. Então a gente chama isso de etóxido, tá bom? Mas é só para vocês conhecerem mais mesmo. O importante é saber a função éter. Éter é um oxigênio entre carbonos. Próxima função, função éster. Né? Isso aqui é importante, gente, vocês conseguirem diferir. Então, o éter ele tem apenas um oxigênio. Do éster, o que eu fazia para lembrar? Eu sugiro que vocês façam isso também. Criem truquezinhos assim mentais que funcionem com vocês. O que eu fazia lá no meu ensino médio? Eu pegava esse S aqui, ó, e lembrava de 2. Então, o éster ele tem 2 oxigênios. Então, você vai ter um C dupla O. Nesse oxigênio vai ter uma cadeia carbônica e nesse carbono aqui também vai continuar uma cadeia carbônica. Então, função éster, C dupla O. Lembra aqui do S do éster? Éster 2. Lembra do 2. Então, o éter que a gente viu antes, um oxigênio. Éster, 2 oxigênios, tá bom? Para vocês conseguirem lembrar disso lá na hora do vestibular. Como você vai colocar a nomenclatura de ésteres? Você vai colocar oato de. Então, esse aqui ó, tem apenas um carbono. Metanoato de metila. Ó, metanoato de metila. E esse daqui? Etanoato de metila. Ou acetato. Lembra lá do acetato que eu falei anteriormente? Ó, você tem dois carbonos, C dupla O alguma coisa, é um acetato. Fiquem espertos aí que esse acetato ele é um dos íons famosos assim. Acetato, então, acetato de metila. E esse daqui, acetato também, mas agora de etila. E os ésteres, gente, eles são muito conhecidos na indústria como aromatizantes. Eles são usados para dar o cheirinho das coisas. Por exemplo, esse acetato de etila é usado nos aromas de groselha. Então, eles são bem importantes na indústria de alimentos. Outra função, sal de ácido carboxílico. Lembra lá, o que é um ácido carboxílico? C dupla O, OH. Esses sais de ácido carboxílico são derivados dos ácidos carboxílicos. O ácido carboxílico, gente, por que ele chama ácido? Porque esse hidrogênio aqui, ele está ligado num oxigênio. E o oxigênio ele quer muito esses elétrons. O oxigênio ele é muito eletronegativo. Então esse hidrogênio ele consegue facilmente ir para a solução na forma de H+, H que perdeu elétrons. Então o meio fica com muitos H+. E vocês vão ver lá na parte da química fundamental com a Daniele que quando você tem H+ no meio, o meio fica ácido. Então por isso que ele chama ácido carboxílico, tá bom? O que são os sais de ácido carboxílico? São os derivados dos ácidos carboxílicos. Quando você tira esse hidrogênio aqui ó, do ácido e coloca um metal, pode ser, por exemplo, um Na+, um sódio+. Então você tem aqui um ácido carboxílico, trocou esse H por um metal, você tem um sal de ácido carboxílico. Qual é o nome desse sal? Olha aqui, ó, nomenclatura. Você usa a mesma dos ésteres. Então você coloca dois carbonos, etanoato de sódio, met-et prop, propanoato de potássio, tá bom?
E esses ésteres, gente, são muito importantes, muito mesmo, porque esses sais de ácido carboxílico, eles são muito importantes, gente. Por que que eles são importantes? Isso aqui, se tiver um sal muito longo assim, ó, de ácido carboxílico, ele muito provavelmente vai ser um surfactante, um sabão, né, ou um detergente. Por quê? Porque a gente vai ter a cabecinha polar, tem oxigênios, está vendo? Com diferença de eletronegatividade aqui, tem uma polaridade nessa pontinha. E esse Na, tá vendo? Por que que o Na está longe do O aqui? Porque esse Na, ele sai facilmente, ele pode ficar em solução lá, tranquilo, que ele está ligado a esse oxigênio, só que essa ligação não é muito forte, é uma ligação iônica. Ela é desfeita facilmente. Por isso que você pode colocar o Na longe desse oxigênio. Então, o que que é um sabão? Você vai ter uma cabeça polar, que está representada aqui pelos dupla OO, essa parte é polar, tá vendo? Hidrofílica, ou seja, vai interagir bem com a água, essa cabecinha que é polar, porque a água é polar também. E a gente vai ter uma parte lipofílica, ou seja, afinidade por gordura, lipofílica ou hidrofóbica. Então, ó, essa parte aqui, ó, toda essa cadeia carbônica, ela é apolar. Então, ela tem afinidade pelas gorduras. Então, aqui tem afinidade por gordura e aqui você tem afinidade pela água. Parte polar interage com a água, cabecinha, e parte apolar interage com gorduras. E é esse sabão que vai promover a limpeza. Como que ele funciona? Quando você joga sabãozinho na água, ele reduz a tensão superficial. Lembra lá que a água tem uma alta tensão superficial por conta das ligações intermoleculares que ela faz, que são do tipo ligações de hidrogênio, principalmente? Então, ela tem uma alta tensão superficial. Quando você joga o sabão, você diminui essa tensão e você consegue fazer com que a água interaja com a gordura, formando micelas. Tá vendo essas micelas aqui, ó? As cabecinhas ficam voltadas para a água e a gordura, gente, o óleo, né, que você está fazendo a limpeza ali, ela fica aqui no meinho dessa micela, ó, que é uma cavidade lipofílica, tem afinidade por gordura. Então, é assim que funcionam os sabões. Forma essas micelas e você consegue limpar as coisas. Muito importante.